Abre sua Bíblia, querido, em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. O quê? Você já pegou sua oferta já? Pode trazer. Traz agora. Agora, se isso não foi verdadeiramente o que o Espírito Santo colocou no teu coração, querido, você vai para casa lutando e depois você fala comigo, tá bom? Primeiro aos Tessalonicenses, capítulo 5, nosso texto básico. Amém? Então diz assim, esse texto o apóstolo Paulo dá vários conselhos e um deles é esse. O mesmo Deus do Pai vos santifique em tudo, vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do Senhor Jesus Cristo. Querido, quando fala em tudo, tudo é tudo. Amém? Vou fazer essa redundância assim para você ter esse entendimento. Tudo é tudo. Então Deus quer ter o controle total da vida. Então não tem área que eu venha governar. Espera aí, Deus, deixa eu fazer da minha maneira, se não der certo, aí o Senhor faz. Não funciona assim. O relacionamento com Deus é entregar tudo na mão dele. Porque eu acho que as pessoas, elas têm duas vidas, ou duas ou três. Aí não tem esse entendimento claro. Porque essa palavra santificação é separação. A palavra santificação é o quê? Então Deus tem um propósito de ter alguém separado para Ele, que Ele mesmo está ministrando. E a pessoa está seguindo o caminho de Deus e sendo trabalhado em cima daquilo e está vivendo a partir daquilo que Deus tem chamado. Porque eu peguei esse texto aí, eu até coloquei numa outra versão aqui, eu coloquei até separado aí. O mesmo Deus da paz os santifique em tudo. Em tudo. Em tudo. Querido, queria que você, 5 minutinhos, pensasse se tem alguma área da tua vida que Deus ele não tem acesso. Dá só uma pensadinha. Deus tem acesso, você adora, você coloca lá uma música, você de manhã gosta, o Luiz está trabalhando com a gente, ele gosta muito de louvor, aí ele já chega colocando acho, pô, ficou legal, maneiro. Você gosta de uma música, mas tem alguma área na tua vida que Deus não tem acesso? Não, pastor, isso aqui está reservado. Porque essa palavra santificação, separação, é Deus agindo em tudo. Quando a Bíblia diz que Enoque foi resgatado porque andou com Deus, você já viu lá? E Enoque foi tirado da terra porque andou com Deus. O que é andar com Deus? O que você pensa sobre andar com alguém? Enoque foi resgatado, porque Deus voltou para o céu e levou Enoque. Por quê? Porque essa palavra no original, cadê a galera? Vê um voluntário aqui. Um voluntário. Corre um voluntário aqui. Qualquer um. Um homem. Ué, não tem homem nessa igreja? Corre, homem.
original, diz que Enoque andava com Deus. Pastor, mas aí Deus estava segurando Enoque. Era Deus que estava segurando Enoque? Era Enoque que estava segurando Deus. Você está me ouvindo ou não? Então ele andava com Deus. Então, quando Deus foi, tinha que levá-lo. Porque Enoque andou com Deus. Qual é a história de Enoque? A Bíblia não conta. Mas diz que ele andava com Deus e foi levado. Por causa do comportamento. Que esse é o posicionamento que Deus tem. Pastor, mas eu ainda sou novo na fé. Querido, qual área que Deus não tem acessado? Não tem acesso? Porque isso tem que ser quebrado na nossa vida. Porque o tratamento que ele fala aqui, dessa nova criatura, é um tratamento de santificação em tudo. No vosso espírito, alma e corpo. Porque é a única forma que vai trazer crescimento. A Bíblia diz que Jesus, ele estava caminhando numa cidade, daqui a pouco chegou um pessoal e falou: Senhor, dá um pulinho ali na casa do meu chefe ali, que o servo dele está doente. E ele pediu para chamar o Senhor para curar o servo dele. Só que o centurião, ele lembrou que tinha uma área na casa dele que Jesus não tinha acesso. E quando Jesus estava indo na direção da casa dele, ele mandou falar: não, fala com ele para não entrar na minha casa não. Fala com ele para não entrar na minha casa, porque eu não sou digno de recebê-lo debaixo do meu teto. Mas diga que ele mande uma palavra e meu servo vai ser curado. Jesus falou: nunca vi fé igual a essa. Porque no momento que ele reconhece que tinha uma área da casa dele que Jesus não tinha acesso, ele dá liberdade a Deus de cuidar daquilo ali. Você está me ouvindo ou não? Pelo simples fato de eu ter um posicionamento, saber que Deus tem esse relacionamento. Você veio para cá bater um papo comigo nessa noite, amém ou não amém? Que Deus não tem acesso, me dá a liberdade a Deus dele cuidar dessa área. Porque muitas vezes, sabe o que a gente fala? O dia que eu acertar isso aí, eu vou firmar os passos com Deus. Sabe que dia que vai acertar? Nunca. Porque escravo não tem direito a nada. Então eu não posso de maneira nenhuma ter uma área da minha vida que eu sou escravo daquela área e eu não dou essa liberdade a Deus para me tirar daquela escravidão. Porque eu sozinho, lembra quando a gente estava preso lá do outro lado? A gente não saía de lá. Porque sozinho, escravo não tem direito a nada. Então eu tenho batido esse papo com a igreja para dar uma vistoriada na vida dela, para ver se não tem uma escravidão do inimigo que está atrapalhando o mover de Deus na vida dela. E muitas vezes com permissão nossa. Eu estou desde... O senhor não sabe o que meu pai me fez. Irmão, tu vai guardar isso até quando? Até quando você vai guardar essas coisas? Até quando? Que dia que você vai ser liberto verdadeiramente para Deus ter uma direção nisso aí? Minha mãe fez isso e aquilo. Ele está atrapalhando o teu relacionamento com Deus. Atrapalhou o teu relacionamento com a tua família e agora está atrapalhando o teu relacionamento com Deus? Mas os meus filhos, irmão, o diabo sempre vai usar aquilo que ele puder para prender você. Você está me ouvindo ou não? Fala, eu sou uma nova criatura e Deus tem liberdade. Fala, Deus, o Senhor tem liberdade na minha vida, cuidar de mim. Porque vida espiritual, querido, por que eu tenho falado isso? Que o Espírito Santo falou isso comigo. Vida espiritual é uma mão dupla. Ou uma pessoa tanto pode crescer como enfraquecer. Agora vai enfraquecer por qual via? Por aquilo que o inimigo tem como chave para acessar a tua vida. Porque a chave da nossa vida tem que estar na mão de Deus, querido. Não pode fazer igual Pedro. A primeira crise que passou, voltou a pescar. Aí Jesus voltou, cadê Pedro? Estava pescando. Os outros discípulos também foi com ele, 7.
Eram 12, já tinha 5 que estavam... A equipe já estava perdida. Porque 5 foi pescar, 7 foi pescar e os outros 5 estavam onde? Um já tinha morrido. E os outros 4? E 7 pescando. Mas por que foram pescar? Ah, porque estavam passando necessidade? Não, porque eles saíram do propósito de Deus. Porque a jornada com Deus era eles continuarem. Porque a jornada com Deus é de crescimento, a jornada com Deus é de crescimento. Eu e você, nós fomos chamados para crescer. Eu peguei aqui pelo menos 2 textos aqui, falando sobre isso, que quando Deus ganha a liberdade para agir, a santidade aparece. Porque não é algo que é forçado, sabe, querido? Mas Deus tem que ter liberdade. Senhor, eu não sei o que fazer, mas estou aqui. Você entende isso aqui nessa noite? Amém ou não amém? Senhor, eu não sei o que fazer. Tem esse negócio aí que está me perturbando, Senhor. Mas, é o Senhor que está santificando a minha vida. Eu não vou me entregar a isso. Amém ou não amém? O inimigo tem que perder a jornada. Já perdeu. Porque 2 coisas, se a gente está falando disso, 2 coisas são importantes para Deus, que é nascer de novo e ser cheio do Espírito Santo. A gente vai falar só essas 2 coisas. A partir de domingo, vou começar a falar sobre ser cheio do Espírito Santo. Então, olha o que o apóstolo João fala em 1 João, capítulo 3 João, verso 1. Amado, peço a Deus que tudo corra bem com você e que esteja com boa saúde, assim como vai bem a sua alma. Pois fiquei muito alegre quando os irmãos vieram e deram testemunho de que você é fiel à verdade e vive de acordo com a verdade. Não tenho maior alegria do que esta, de ouvir que os meus filhos vivem de acordo com a verdade, que estão crescendo, que estão se desenvolvendo. João ficou alegre que a igreja estava crescendo, que a nova criatura, que as pessoas estavam andando na verdade, porque não é só Deus falando, é eu responder. O amadurecimento é Deus falar e eu responder. Eu respondo como Deus me pede. Ah, mas eu só quero ouvir Deus. Está igual o povo de Israel. Moisés trazia a mensagem, ele, não fala nada não. Não fala nada não. Se Deus falar, senão nós vamos morrer. Fala você, Moisés. Eles só queriam ver Deus falar. Eles só queriam ouvir. Mas eles não tinham uma declaração. Qual era a resposta? Qual a resposta que Deus espera da vida? Ele entregou a vida por você. Posso ouvir um amém? Qual a resposta que Ele espera? Que esse entendimento seja claro para você e para mim. Porque o pessoal lá de fora não conhece isso. Tem muita gente que vai conversar sobre isso. Não, a criança falou para ela, nunca entrei numa igreja. A criança falou para ela ontem na rede de... Nossa, nunca entrei numa igreja. Uma criancinha já está reconhecendo que nunca entrou numa igreja. Mas por quê? Porque os pais estão aprisionados. Porque não tem uma mentalidade na mão de Deus. E João, ele se alegra, ele falou, me alegro, eu estou alegre pelo teu crescimento. Porque o que alegra o reino de Deus é o crescimento do rebanho. Amém ou não amém? É isso. Vocês andam na verdade. João tinha deixado uma igreja e a carta que ele recebeu é que essa igreja estava crescendo, andando de acordo com a verdade. O apóstolo Paulo, em 2 Tessalonicenses capítulo 1, verso 13, ele diz, irmãos, devemos sempre dar graça a Deus por vocês, falando daquela igreja, como convém, pois a fé que vocês têm cresce cada vez mais, e o amor que todos vocês têm um pelos outros vai aumentando. Mas o que era isso? Um posicionamento, porque vida com Deus é comportamento, vida com Deus é... Eu tenho crescido, porque no Noves Fora, no dia a dia, como eu estou? Não, eu vim à igreja, não, eu fui para o culto ontem, é isso. Não, o louvor foi maravilhoso, eu adorei, não, a palavra, mas e o teu comportamento? E o dia a dia? Aquela pessoa antiga que você era, mas pastor, mas aquela pessoa está fluindo, mas a Bíblia diz lá no livro de Efésios capítulo 4, nós lemos, façam morrer. Façam? Quem faz? Somos nós. 1 Coríntios capítulo 9,
verso de 29, ele diz: eu esmurro o meu corpo e o reduzo à servidão. Eu esmurro. Ele esmurrava. Ele. É um posicionamento meu. Porque essa velha criatura, aí tu olha para a igreja, até hoje, tem quase 1000 anos de igreja, as mesmas coisas. O irmão que sai da igreja, o irmão que enfraquece o cadê outro irmão. E ele diz: o amor de vocês está aumentando um pelos outros. Mas por quê? Porque está dando ênfase à nova criatura. Aquela pessoa de Deus que está aí dentro. Que está querendo velocidade, que a mesma velocidade que nós andamos na carne no passado, o apóstolo Paulo fala isso em Romanos, da mesma forma que vocês serviram os ídolos, muito mais agora vocês sirvam de coração, com integridade e com muito mais intensidade ao Senhor, que é Salvador da tua alma. Muito mais. Eu não sei como é que era a tua vida, que você, pastor, vivi uma vida intensa, então viva uma vida intensa com Deus agora, meu irmão. Amém ou não amém? Não, mas com Deus estou mais devagar, né? Isso aí, às vezes lá no encontro tem aquele momento lá, que quem não passou no encontro não sabe. Tem aquele momento. A pessoa quando estava aqui no mundo era... Aí quando chega lá, na hora da felicidade, encosta na parede, ó. Que não consegue colocar intensidade, entender o momento que está vivendo agora, de crescimento. Você está me ouvindo ou não? 2 Coríntios capítulo 11, verso 2, o apóstolo diz assim: tenho zelo por vocês, com um zelo que vem de Deus, pois eu preparei vocês para apresentá-los como uma virgem pura, a um só esposo, que é Cristo. Temo que assim, como se a serpente, com a sua astúcia, enganou Eva, assim também a mente de vocês seja corrompida e se afaste da simplicidade e pureza devida a Cristo. Tu vê uma pessoa, ela está bem, daqui a pouco ela escorrega. É o diabo, querido. Que da mesma forma que enganou a Eva, está enganando a humanidade. Que as pessoas, pastor, mas por que eu perdi a velocidade? Não sei. Qual foi a pedra do teu caminho que tirou você de uma jornada de crescimento? Ah, foi o irmão que falou isso. Às vezes, uma palavra mal colocada dentro de um ministério, a pessoa sai do ministério. Ah, meu irmão, tem uma moca de pau ali para bater um papo contigo. Para com isso, pô. Sair do ministério. Ah, cresce aí, pô. Tu vê lá, saiu do grupo. Sair de grupo não volta mais. Não dá. A igreja precisa crescer. O negócio é sério, irmão. Tem alguém querendo comer teu fígado. Você está me ouvindo ou não? Tem alguém querendo comer teu fígado. Gálatas capítulo 1, verso 6 diz assim: estou muito surpreso em ver que vocês estão passando tão depressa daquele que os chamou da graça de Cristo para outro evangelho, a qual na verdade não é outro, porém alguns que estão perturbando vocês querem perverter o evangelho de Cristo. Querem perverter. Então é muito fácil, sabe, querido, se não há esse crescimento, que é um posicionamento, porque somos nós que fazemos isso. Se não há esse posicionamento, de sair dessa graça para andar de qualquer maneira. Então eu quero falar para você aqui, para a gente terminar, que tem pelo menos 4 coisas que não pode faltar na vida de quem nasceu de novo. Primeiro, dedicação ao ensino. Eu não vou nem enumerar para que você não entenda que isso aí é regra. Não, nada disso. Mas uma pessoa que nasceu de novo, ela é dedicada a ensino, querido. Porque ela sabe qual é a importância do ensino para a nova criatura. Quanto é importante. Domingo nós citamos que ia começar a Universidade da Vida, alguns ficaram interessados, outros em voltar, porque isso faz parte do espírito. Então, eu não tenho
Querido, dedicação a ensino. Uma outra coisa, porque ninguém cresce sem estudar. Você está me ouvindo ou não? Quem quer vencer tem que estudar. Uma outra coisa que não falta na vida de quem nasceu de novo é vida de comunhão. Comunhão. Você conhece esse irmão que está aí? Conhece esse irmão aí? Dá um joinha para quem está perto de você aí. Como é que é o nome dessa pessoa aí? Como é que é o nome dele? Quem é ele? Pastor, nem sei. Irmão, faz parte da mesma congregação. Não, é melhor. Olha a mentalidade de uns que tinham aqui. Eu acabo a reunião, eu pego e vou embora. Irmão, quem nasceu de novo tem comunhão com os irmãos. Qual o nome dessa pessoa aí? Quem é essa pessoa? Não, deixa eu tocar minha vida. Estou na igreja aqui, igreja dá muita fofoca. Fofoca porque tem fofoqueiro, pô. Porque tem dois tipos de fofoqueiro. Vou falar. Posso? Os que falam e os que ouvem. Porque se alguém vem fazer fofoca para mim, eu corto logo. Ó, não fala mal de ninguém que não está aqui para se defender, que eu não gosto disso não, eu corto logo. Agora, eu não posso de maneira nenhuma ter um comportamento estranho por causa dessas coisas, que não vou ficar marcado para a ação do diabo na minha vida. Um dia eu me aproximei de umas pessoas lá na igreja. Irmão, igreja é assim, tu se aproxima, o nego pede logo o dinheiro emprestado, tu corta logo. Não, já te pede logo alguma coisa, que tem gente que é oportunista, é o capeta, já bota a mão que cai mesmo. Dinheiro só se dá com trabalho, é isso aí mesmo, meu irmão. Não, tem gente que vem para cá com a mentalidade totalmente errada, e você mostra que tu não tem mentalidade errada. Se aproximou de você, já é ele. Entendeu? Fica esperto. Agora, tem que conhecer, irmão, tem que ter comunhão. Igreja, posso ouvir? Está ruim, né? Esse escuta aqui tão ruim pra caramba, né? Pastor, nem vou ouvir mais. Vida de comunhão. Uma outra coisa aqui, querido, que chamou muita atenção é disposição para ouvir. Disposição para ouvir de Deus. Por que o Espírito Santo falou isso para mim? O texto diz lá, e eles participavam do partir do pão. Você sabe o que era o partir do pão? Ceia. O que era o partir do pão? O partir do pão é? Então a ceia era todo dia. Todo dia tinha ceia. E todo dia eles estavam na igreja, só por causa do partir do pão. Porque eles entendiam que aquele momento de ceia era um momento com a voz de Deus. Você está ouvindo ou não? Então eu entendi claramente isso. Por mais simples que pareça, é importante você estar presente, amém ou não amém? Por mais, eu não sei, irmão, a voz de Deus vai falar contigo em momento. Tem dia que eu estou lá naquela praga daquela máquina lá, fazendo aquele tratamento lá, aí vem a mensagem do culto. Falei, rapaz, o senhor é brincadeira, está me dando mensagem, eu fazendo hemodiálise? Ele é aí mesmo, garoto. E Deus tem hora para falar contigo. É o maior desafio. Porque veio tempestade e Deus não falou. Veio uma brisa suave. Às vezes a tua carne está governada. Você ouve a voz de Deus. Então, por mais simples que pareça, vem. É rede. Ontem tinha rede de mulheres aí, bombou aí. Por mais simples que pareça. É culto de oração. Por mais simples que pareça, esteja presente para ouvir a voz de Deus, amém ou não amém? É um encontro de casais, por mais simples que pareça, às vezes vai receber uma palavra no encontro de casais que vai mudar teu casamento. Por mais simples que pareça, essa parte aqui foi a que mais mexeu comigo nessa mensagem. Fala para a pessoa que está do lado, por mais simples que pareça, tem que estar presente. Era simples, algo simples. Eu falei, Espírito Santo, eu nunca tinha visto isso. Era algo simples. Eles iam para a igreja todo dia, cortar o pão e beber o suco. Mas aí tinha momento, era um momento de Deus falar. Tem gente que falta a Santa Ceia agora, meu irmão. Nem na Santa Ceia não vem. E deixa eu ver se vai ter vaga para mim ir para a Santa Ceia esse mês. Eles iam para a Santa Ceia todo dia. Todo dia. Todo dia é hora de ouvir a voz de Deus. Fala todo dia. É hora de ouvir a voz de Deus. Você veio aqui hoje, amém?
para ouvir a voz de Deus. Aquela porta abriu ali, é para ouvir a voz de Deus. Não importa o que tem aqui, é conferência, é o pregador de fora, é o obreiro da casa, é alguém falando problema meu, não importa, meu irmão. É a voz de Deus, é o momento de ouvir a voz de Deus. É você e Deus, porque você veio aqui por causa de Deus, não veio por causa de ninguém. Oi? Você está me ouvindo? Pastor, está com a moca de pau na mão hoje. Fecha a porta aí. Tudo comigo e com o Felipe hoje. Acabou. Ninguém sai agora. Vou até meia-noite batendo hoje. Vamos embora. Vamos amaciar essa carne aí. Pastor, aí o hambúrguer. Uma outra coisa aqui, querido, que não falta na vida de quem nasceu de novo, é vida de oração. Vida de? Se eu perguntar quem gastou um tempo orando hoje, você parou um tempo, hoje é domingo. Domingo, dia do Senhor, hoje é dia do Senhor, aleluia! Quem separou 40 minutos, meia hora orando hoje? Ninguém. Nem eu. Não, eu orei. Eu orei, tá? Me lembrei agora, orei. Antes de vir para a reunião, cheguei, tomei meu banho. Eu tinha entre dormir e descansar, que eu acordei 4 horas, aí minha casa, tu acordou 4 horas, o capeta junto. Cala a boca, capeta, não vou dormir. Dobrei meu joelho, Deus Todo-Poderoso. Porque na vida de nova criatura não falta vida de oração. Nova criatura, ora. O culto de oração é o culto mais vazio que existe nessa igreja. Pessoa não ora em casa, não vou falar isso não. Fala. Alguém gritou, fala, vou falar isso aí, fala Deus, gritou, fala Deus, não é? Fala pastor. Pessoa não ora em casa, vai vir orar na igreja? 18 horas de oração, todo mês 18 horas da oração, nunca apareceu aqui, como que vai aparecer? Eu falei, Deus, por que a pessoa não aparece para orar nessa igreja? Por que a pessoa não aparece para reunião de oração? Não ora em casa, vai orar na igreja? Você está me ouvindo ou não, irmão? Olha para a pessoa do teu lado e fala aí, desperta, irmão, isso aqui é despertamento, amém ou não amém? Isso é porque está vindo depois aí, Deus está preparando a igreja porque está vindo aí, amém ou não amém? Tem um avivamento chegando aí, Deus está preparando essa igreja para esse avivamento aí, amém ou não amém? Ô meu irmão, vida de oração, nova criatura tem vida de oração, nova criatura tem vida de oração. Giovana chega ali, toda reunião de terça-feira ela está aí de oração, e ora, o pessoal aqui, não sei o que ela, Deus em nome de Jesus. É isso aí, querido. Ovelha, botei aí para você. Passa outra tela aí. Não se conforme por não ter tempo para orar. Teve um montão que deu desculpa. Peraí, eu não tive tempo hoje. Fala para a pessoa que está perto de você. Não se conforme por não ter tempo para orar. Peguei um montão, não peguei? Peguei? Orou hoje, Tati? Orou, Julinha? A Tati orou hoje? Aí, Tati, não vai poder falar nada. Você está me ouvindo ou não? Tem alguém me ouvindo aqui nessa noite? Pastor, não dá para pregar aquela mensagem de ir pular. Não é essa mesmo, querido. Deixa eu arrumar isso aí. Porque nós vamos... Eu lembro que o Lênick um dia falou comigo, que a gente leu um livro, né, Lênick? Como é que é o nome daquele livro? A Arte da Guerra, né? A gente leu o livro e lá na Arte da Guerra ele fala sobre cortar a comunicação do inimigo com a oração, né? E as coisas estavam acontecendo. A mãe dele, porque o Lênick falou, eu cortei a comunicação entre minha mãe e o inimigo, porque a mãe começou a reclamar que o inimigo não ouvia mais, porque na oração estava sendo quebrado. Quando Deus falou isso aqui comigo, aí eu corro direto, aí eu lembro logo, tem duas coisas. Nova criatura não pode se conformar que não tem tempo para orar. Querido, eu tenho tempo para orar. Fala para o teu irmão, você tem tempo para orar, amém ou não amém? Você tem tempo para orar. É isso aí, Tati. Olha para quem está perto de você e fala, você tem tempo para orar, hein?
E por último, querido, não pode faltar na vida de nova criatura temor de Deus. O que não pode faltar? Essa palavra temor, querido, eu coloquei ali, ó. Ou servimos a Deus por temor ou por tremor. Essa palavra tremor é medo. Que era o que as pessoas serviam a Deus. Serviam por medo. Está cheio de gente servindo por medo. Porque na verdade não é isso que Deus quer. Porque medo não tem ligação. Medo você obedece, mas depois que você dá uma olhadinha assim, a pessoa foi embora, você volta, você vai fazer o que não deveria. Porque está servindo por medo. Não tem ligação. Então quando Deus vem, Ele quer tirar isso. Porque temor, no original, essa palavra temor, que eles tinham temor, o texto diz que eles tinham temor, no original é devoção. A palavra temor é devoção. Então eles serviam por devoção. Eles tinham temor. Eles tinham, o texto diz lá, e eles tinham temor, Atos 2, versículo de número 37 em diante, eles tinham temor de Deus. E muitos milagres eram feitos entre os apóstolos. Sabe o que está faltando, querido? O Espírito Santo me mostrou. Faltou respeito das pessoas. E começou a faltar milagres, porque faltou respeito. Porque eles tinham respeito. Havia muito respeito. Por isso havia muito milagre. Porque se tiver respeito, tem milagre. Porque a gente chegou aqui, querido, começamos a adorar, eles adorando, a gente começou a orar, o Espírito Santo veio aqui. Porque é respeito. Deixa ela, Carol. Deixa. Fica tranquilo, daqui a um dia a gente está com isso resolvido aí. Temor. Que tinha respeito. Que quando a gente entrar por aquelas portas ali, a gente saber que tem uma autoridade nesse lugar. Às vezes a pessoa entra na igreja, fica no WhatsApp, o culto está aqui, a pessoa no WhatsApp, mandando mensagem. Antigamente um músico estava tocando aqui, o músico estava ali, ó, olhando a nota que o outro músico está tocando. Falta de respeito. A pessoa orando aqui, o outro conversando, rindo aqui. Aí falta milagre. Porque não faltava milagre para eles. Diz que os apóstolos faziam. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos pelos apóstolos. Porque cada alma havia respeito. Cada alma havia respeito. Era o Deus Todo-Poderoso que estava ali. Era o culto ao Deus Todo-Poderoso. Era o culto ao Deus que entregou a vida dele pela minha. E muitos milagres. Porque era o Deus Todo-Poderoso que estava ali. Era a autoridade máxima. Era a reunião do Deus Todo-Poderoso. Peguei numa outra versão, que a Bíblia é viva, diz: em todos eles havia profundo respeito, e os apóstolos faziam muitos milagres. Em todos eles havia profundo respeito, e havia milagre. Por que havia milagre? Porque havia respeito, porque havia temor. Não é por isso simplesmente uma vinda à igreja. É uma vinda para se encontrar com o Deus Todo-Poderoso, que entregou a vida dele por mim, que entregou a vida por mim, que eu não preciso forçar a barra. O Gustavo, a galera aqui da ministração, não precisa forçar nada, não. Eu estou aqui por causa do Deus Todo-Poderoso. Eu tenho temor. A minha vida, fala, a minha casa é casa de milagres. Sabe por quê? Porque lá tem respeito ao Deus Todo-Poderoso. A sua vida é vida de milagres. Sabe por quê? Porque tem respeito ao Deus Todo-Poderoso. Fica de pé.
Mas por que tinha milagre? Porque tinha a colaboração de Deus. Mas eles também contribuíam. Porque quando começava a reunião era para eles adorarem. Quando começava a reunião, era para adorar e servir ao Deus Todo-Poderoso. Aonde há gratidão no nosso coração. Porque onde tem gratidão, tem milagre. Feche teus olhos, querido. Feche teus olhos. Espírito Santo de Deus. Te louvamos, Espírito Santo. Que esse lugar não é um lugar de veneno. Esse lugar é um lugar de libertação. A nossa alma. E esse lugar aqui é teu e nós te respeitamos. Porque se nós formos embora com milagre, é porque o Senhor fez. Porque o Senhor é a autoridade máxima nesse lugar. Nós respeitamos a tua vida neste lugar. Nós respeitamos, nós temos temor de ti. O Senhor está aqui, esse lugar é teu. Nós tratamos esse lugar é um lugar do Senhor nos encontrar. A tua palavra diz: onde tiver 2 ou 3 reunidos no teu nome, aí o Senhor estaria no meio, meu Deus. E hoje é noite de milagre nesse lugar. Hoje é noite de transformação. Sabe por quê? Porque nós nos rendemos a ti. O Senhor é a autoridade máxima aqui. O Senhor que é a autoridade máxima. O Senhor é a autoridade máxima. Espírito Santo. Oxa, canta lá baixinho. Espírito Santo. Espírito Santo. Espírito Santo de Deus. Nós viemos aqui, vamos embora agora. Nós viemos aqui, Senhor. Fomos confrontados. Porque o confronto muda a nossa mentalidade, a nossa maneira de pensar. Porque a tua palavra diz, Senhor, que eles estavam com a mentalidade, achando que estava todo mundo bêbado, mas estava todo mundo sendo batizado com o Espírito Santo. E eles com a mentalidade errada. E o apóstolo Pedro pegou a palavra e eles mudaram de mentalidade. E mudaram de mentalidade e os milagres começaram a acontecer. Ó Deus, em nome de Jesus, eu acredito, nós saímos daqui hoje, Senhor, entendendo que nós temos esse respeito. Nós te respeitamos. Tu é o Deus Todo-Poderoso. O Senhor morreu por nós. O Senhor abriu essa igreja para nós estarmos aqui ouvindo a tua palavra, crescendo, cuidando da nossa família, cuidando do nosso casamento. Ó Deus, nos fazendo crescer como pessoa espiritual, porque abrimos o nosso coração. Chega, meu Deus, chega. Chega. Oh, chega. Chega de caminhar, Senhor, como se nada tivesse acontecido. E o Senhor já entregou a tua vida pela nossa. E uma igreja crescente, uma igreja que tem esse entendimento, Senhor, do poder do evangelismo. Como gratidão, nós vamos anunciar o teu evangelho e pessoas serão salvas nesse lugar. Famílias inteiras serão alcançadas nesse lugar. Oh, chacantalabaxeira e cantarabaxeira. Que nós te damos liberdade. Fala para ele: Espírito Santo, eu te dou liberdade. O Senhor cuidar da minha vida. Ah, eu estou crescendo nesse lugar. Crescendo, Espírito Santo. Oh, Espírito Santo. Esse é um dos momentos que você responde a Deus. Coloca a mão no teu coração e responde a Ele. Fala para Ele: Espírito Santo, eu entendi o que o Senhor falou comigo. Eu entendi. Um muçulmano, querido, na época do Ramadã, quem comer depois de 6 horas da manhã está quebrado. Por
Porque todo muçulmano, depois de 5 horas da manhã, todo mundo tem que estar de cara no chão orando. E eles adoram um Deus do sol, não é o Deus Todo-Poderoso. Não tem resposta do céu para a vida deles. Aquela galera ali da religião não tem resposta do céu. E sabe o que acontece? Quando você se coloca para adorar, Deus responde. Teu coração é transformado, tua mente é transformada, você é alcançado. Teu casamento, querido, recebe a cobertura de Deus. A tua vida espiritual recebe a visitação de Deus. Xalá, baxire, canta lá, baxire, cantará, baxá.